Bom, agora um painel, resultados de pesquisas do IEP-IBO, Instituto de Extensão, e pesquisa do Instituto Brasileiro de Otorrino. Quem vai moderar esse painel é a professora mestre Carolina Cardoso, por gentileza, e teremos os vários temas e também aqui, ocupando o seu lugar neste dispositivo, convidamos a professora mestre Alice Takeuchi. Ela traz o tema implante coclear bilateral e binauralidade. Ela tem um histórico acadêmico na Faculdade de Medicina, Universidade de Cuiabá, UNIC, residência médica em otorrinolaringologia, Hospital Santa Marcelina, São Paulo, fellowship em otoneurologia, Universidade Federal de São Paulo, aprimoramento em eletrofisiologia da audição, São Paulo, formação em foniatria, São Paulo, mestrado em otoneurologia, Universidade Federal de São Paulo, e também convidamos o professor Tiago Silva. Ele traz também o tema a importância do equilíbrio corporal no paciente implantado, pode ocupar seu lugar no dispositivo. O professor é fonoaudiólogo graduado na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especialista em docência universitária pela Faculdade FABEC, especialista em audiologia clínica pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia, 5ª Região. Foi docente do curso de fonoaudiologia da Pontifícia Universidade Católica Goiás. É coordenador docente da pós-graduação em audiologia e otoneurologia da Faculdade CEAP. Fonoaudiólogo do Instituto Brasiliense de Otorrino, IBO, atuando no diagnóstico audiológico e otoneurológico. Mais dois componentes desse painel. Convidamos também para ocupar seu lugar a professora doutora Letícia Vicente, trazendo o tema padrão ouro no diagnóstico audiológico infantil. Ela é fonoaudióloga e mestre pela Universidade de São Paulo, campus Bauru, doutora em ciências pela USP, professora titular do curso de fonoaudiologia do Centro Universitário Planalto, DF, e fonoaudióloga do Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, com a área de atuação diagnóstico audiológico infantil. Convidamos também a professora fonoaudióloga Ariane Gonçalves, audiofisa, ou acredito será logo após o painel. Então tá bom. Então tá legal. Encontro Caminhos da Audição, 6º simpósio sobre surdez e oralização e 10º encontro de implantado. Quem vai moderar então é a professora Carolina Cardoso, este painel. Pessoal, a Alice está passando aqui o dela, então eu queria convidar, pode ser a Letícia para começar então, tá? Vamos só passar os... Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite de estar aqui falando um pouquinho sobre o diagnóstico audiológico infantil, que é a área que eu amo, que eu tenho oportunidade de atuar aqui no Instituto Brasiliense de Otorrino. Bom, então quando a gente fala de padrão ouro, né, do diagnóstico audiológico infantil, a gente está falando, na verdade, de um exame que serve para atuar como um guia, como uma bússola. Ou seja, aquele exame que vai ter uma importância no diagnóstico daquela criança e que vai nortear a avaliação audiológica infantil. Mas é importante que a gente saiba que, apesar de ter um exame que seja esse padrão ouro, ele não pode ser um exame único. Então, a avaliação audiológica infantil ela nunca vai poder ser feita baseada no resultado de apenas um exame. Então, quando a gente fala de avaliação infantil, a gente precisa sempre falar do princípio cross-check. Então, o que é esse princípio? É quando nenhum resultado deve ser considerado até que seja confirmado por um teste que é realizado de uma forma totalmente independente. Então, ainda mais que a gente faça o teste que é considerado padrão ouro, a gente vai precisar de outros exames para realmente confirmar com aquela avaliação se a gente está falando de uma criança que tem audição normal
ou se tem perda auditiva e definir qual é o tipo, qual o grau, qual a lateralidade dessa perda auditiva. Esse princípio ele já foi divulgado faz 45 anos e ao longo desse tempo a gente tem muita evidência científica e de prática clínica que realmente só evidencia mais e fortifica de que a avaliação audiológica infantil deve ser realizada dessa forma. Então, quando a gente fala de avaliação infantil, a gente está falando de uma bateria de testes que deve ser individualizada. Então, a gente tem que levar em conta a faixa etária, né? Qual é a idade daquela criança, tem que considerar o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, como que está o desenvolvimento neurológico daquela criança e sempre lembrar que a criança, ela não é um adulto pequeno. Então, a criança ela tem as suas particularidades e mesmo que as estruturas do sistema auditivo, né, estejam funcionando desde a gestação, elas ainda precisam ser desenvolvidas. Então, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente tem que considerar qual a idade daquela criança e o que a gente espera mês a mês para aquela faixa etária e ainda verificar se existe, né, o fator de prematuridade, fazer uma correção quando necessário. Além disso, a gente tem que priorizar o diagnóstico precoce. Então, fazer o diagnóstico, concluir a avaliação o quanto antes. Por isso que existe a triagem auditiva neonatal, que é para a gente conseguir separar essas crianças de risco, né, para ter uma perda auditiva e fazer o diagnóstico, idealmente, até o 3º mês de vida. Então, aqui a gente tem 2 contrapontos que, primeiro, por envolver uma bateria de testes, às vezes a gente não consegue concluir tudo numa mesma sessão. Então, é um pouco difícil para a família, ela tem que ser bem orientada. Aqui no Instituto, a gente tem uma equipe médica, né, preparada para orientar a família, que entende que o processo de avaliação da criança ele não é feito numa única sessão. Então, a família já vai mais preparada com essa expectativa. O agendamento, ele também é feito de uma forma um pouco mais espaçada, para a gente ter tempo com aquela criança, mas mesmo assim, a gente depende do comportamento da criança, muitas vezes vai depender do sono daquela criança, então é um processo que às vezes pode levar aí um pouco mais de um dia, umas 3 sessões, e que vai depender da paciência, da persistência, do preparo da família em levar aquela criança. Então a gente tenta conduzir com muita calma, muita paciência, mas é assim mesmo, ele tem que acontecer. Ah, não dá para esperar fazer 3 anos de idade porque fica mais fácil? Não, não dá. A gente tem que diagnosticar o mais cedo possível porque isso vai proporcionar uma intervenção adequada para aquela criança, para que ela não tenha uma privação sensorial e aí a gente minimiza o impacto dessa perda auditiva no desenvolvimento auditivo, de linguagem, social, acadêmico dessa criança. Então, quando a gente fala da bateria de testes, a gente está falando de uma combinação de avaliações, de testes que vão envolver análise do comportamento dessa criança, testes acústicos e testes eletrofisiológicos. E o resultado deles tem que casar um com o outro. Então, a gente vai comparar e verificar qual que é a conclusão do diagnóstico dessa criança. Então, tudo isso aqui são os testes que a gente pode fazer numa criança. Não é porque a gente pode que significa que a gente deve, que a gente vai fazer. Então, quando a gente fala de uma bateria, a gente tem que pensar naquilo que é viável em questão de tempo, mas que também vai definir muito bem a situação do sistema auditivo. Então, qual que é considerado o padrão ouro? De uma forma bem geral, é a audiometria. Então, a audiometria, a gente realmente é o único teste que consegue medir a audição, mensurar o quanto aquele paciente está escutando para sons graves, médios, agudos em cada orelha. E claro que com a criança a gente tem técnicas, né, específicas para conseguir essa mensuração da audição. Então, se para o adulto a gente fala, toda vez que você ouvir o apito, mesmo que seja baixinho, você aperta o botão, se a gente fizer isso numa criança, a gente não vai conseguir resposta nenhuma. Então, a gente tem alguns recursos para conseguir essa resposta na criança a partir de 6 meses. Não significa que a gente vá conseguir,
mas sempre tem que tentar, a partir dos 6 meses, obter esses limiares auditivos com fone. Então, só com fone a gente consegue realmente mensurar a audição em cada orelha. Mas o que acontece? A gente pode ter respostas que não são confiáveis, a gente pode ter crianças que não aceitam o fone, crianças que choram dentro da cabina, crianças que estão com sono, crianças agitadas. Então, o comportamento da criança é fundamental para a gente conseguir esse teste. Então, se a atividade não é, a criança não se motiva, não é uma brincadeira que ela está gostando, o que acontece? A gente não vai conseguir valores fidedignos, a gente não vai conseguir verificar como está a audição dessa criança. E aí, a audiometria, que era para ser o padrão ouro, nesse caso não vai ser mais. A gente vai precisar utilizar outras medidas para realmente verificar como está o sistema auditivo daquela criança. E mesmo que a gente consiga respostas confiáveis, a gente tem que lembrar que a avaliação audiológica infantil é norteada pelo princípio cross-check. Então, mesmo que o avaliador considere confiável, a gente sempre vai ter que ter outros testes que verifiquem, que confirmem aqueles resultados. Então, não tem jeito, sempre vai ser realmente um processo um pouquinho mais demorado. Não tem como fazer uma avaliação infantil em 20 minutos. Então, a gente vai precisar desses outros testes que não dependem da criança, que a gente chama de medidas objetivas. É uma forma, então, da gente avaliar a audição, só que não é um teste auditivo. A gente vai avaliar como estruturas do sistema auditivo estão funcionando, mas a gente não consegue estimar, na verdade, a gente não consegue avaliar, mensurar o quanto aquela pessoa está ouvindo. De acordo com os exames, a gente vai fazer uma estimativa, mas a princípio são testes que avaliam função de estrutura. E assim, quando a gente vai avaliando cada estrutura do sistema auditivo, a gente pode chegar à conclusão que, se todas estão funcionando bem, se um exame está batendo com o outro, provavelmente aquela criança está com a audição dentro do que a gente espera, uma audição típica. Ou se não tiver, a gente vai ter que caracterizar o que aquela criança ouve e onde no sistema auditivo pode estar sendo a origem dessa perda. Então, dentro dos objetivos que a gente tem imitanciometria, as emissões autoacústicas, o PEAT por frequência específica e o estado estável. Então, de uma forma geral, numa avaliação infantil, a gente pelo menos espera numa criança até 3 anos de idade que seja feito ou que tenha a tentativa de fazer audiometria, emissões autoacústicas e imitanciometria. Não tem como fazer uma avaliação audiológica infantil com menos que isso. Falhando nesse protocolo, tem que fazer PEAT e ainda falhando no PEAT por frequência específica. Tá certo? Então, eu vou pular o caso aqui, o que eu queria só ressaltar é que, então, quando a gente fala de padrão ouro, depende muito de que criança a gente está falando, depende do caso, da idade, do desenvolvimento global dessa criança, e que mesmo que a gente consiga fazer o padrão ouro para aquela idade, a gente vai ter que, mesmo assim, fazer outros testes para confirmar aquele diagnóstico, para confirmar aquele resultado, e essa é a única forma de diminuir os erros de laudo audiológico. Certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês, está aqui meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Então, vamos colocar agora a doutora Alice, deu certo. Aqui está o passador, deixa eu só conferir se tá pronto, tudo certinho. Tem que falar nesse, tá? Tá. Aqui, e aqui. Tem um tempinho também, se quiser, eu te falo aqui. Boa tarde. Meu nome é Alice, eu sou aluna de doutorado do Dr. Faiez. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha tese. Não são os resultados finais, a gente está quase acabando. Eu queria aproveitar e agradecer a alguns pacientes que participaram da tese. Eu vi o seu Júlio com o filho dele. Eu tinha visto a Bruna aqui, mas ela não estava. Ela é. Obrigada, viu? Acho que sem vocês, fazer pesquisa no Brasil é muito difícil, né? Então, assim, sem a disponibilidade e a ajuda de vocês, não ia ser possível. Então, eu falo sobre uma coisa que chama binauralidade,
na minha tese. E eu estudei essa binauralidade nos pacientes com implante coclear bilateral. Então, assim, para começar, qual que é a diferença de bilateral para binaural? São duas coisas diferentes, viu? Bilateral é você ter um implante em cada orelha, ou você ter um aparelho auditivo em cada orelha. Binauralidade é uma coisa que tem a ver com processos que acontecem dentro do seu cérebro por causa dessa informação que chega de cada lado do ouvido. Então, o cérebro da gente faz um monte de contas, como se fossem contas matemáticas, que elas só são possíveis porque tem informação que entra dos dois lados. As pessoas que têm implante coclear de um lado só, ou têm audição de um lado só, ou usam aparelho de um lado só e o outro lado é muito ruim, o cérebro dessas pessoas não conseguem fazer essas contas, né? Porque a gente precisa de informação que venha dos dois lados. E por que é importante ter binauralidade, que o seu cérebro tenha informação que venha das duas orelhas? Para situações como essa. Então, em situações que tem muito barulho em volta, ou tem muita gente conversando, ou tem música e tem um monte de coisa, e você precisa entender o que uma outra pessoa do lado fala, fica muito mais fácil para o seu cérebro entender quando você tem informação vinda das duas orelhas. Para que esses processos cerebrais aconteçam e você consiga entender o que a pessoa que você quer ouvir ou a música que você quer escutar, o que está dizendo, com uma discriminação mais clara, sem aquele chiado, sem uma coisa misturada. Igual quando a gente está num jantar de Natal de família, que tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. E você tem informação que vem da orelha direita, informação que vem da orelha esquerda, tem gente falando lá da cozinha, e aí para quem tem perda de audição é muito difícil entender. Quando a gente escuta os dois ouvidos, é muito mais fácil. Mas não é igual. Ah, então é só eu colocar o implante dos dois lados que tudo isso vai ficar resolvido? A resposta não é tão simples assim, por isso que a gente chega a fazer tese sobre isso. Dentro do cérebro acontece um monte de coisa em um monte de lugares. Todos esses caminhos que o som precisa passar de um lado e de outro, depende muito da vida que você teve antes desse implante, né? Depende muito do porquê que a sua perda de audição aconteceu. Ou porque, enfim, a reabilitação auditiva, as terapias fonoaudiológicas, como são as coisas na sua casa, tudo isso influencia em como o seu cérebro trabalha esse som. E aí a gente, então, pensando, né, que a vida da gente é uma vida barulhenta, a gente começou a indicar o implante coclear bilateral, para tentar compensar todas essas dificuldades. Mas mesmo depois da implantação, ainda assim tem muita gente que tem muita dificuldade naquelas situações que eu mostrei. E aí na minha tese, o que a gente tentou fazer, né? O que a gente está fazendo? A gente fez um teste que chama HINT, que significa Teste de Escuta no Ruído, para tentar simular uma situação em que as pessoas precisam entender o que a outra pessoa está dizendo num ambiente com barulho em volta. E a gente fez um outro teste que chama BIC, que parece o teste do Bera, que todo mundo aqui conhece, para a gente tentar enxergar o que acontece dentro do cérebro. O BIC mostra para a gente uma resposta dos neurônios, né? E o HINT mostra para a gente uma resposta da pessoa ali na vida real. E aí, o que acontece? O que a gente achou, né? Para que serve, afinal de contas, toda essa tese? Para a gente tentar comparar se a gente consegue ter a binauralidade no BIC, que é uma resposta de neurônio, e ver se essa resposta de neurônio nos diz alguma coisa sobre a resposta que a pessoa dá ali numa situação de conversa cotidiana, por exemplo, na sua ceia de Natal. Então, a gente encontrou que sim, que existe relação entre uma coisa e outra, que as respostas do
do BIC, que são as respostas dos neurônios, tem sim relação com a resposta clínica, né, com a resposta que a pessoa dá ali, repetindo as frases no ruído. E isso ajuda a gente a entender melhor como que a anatomia de tudo isso acontece, ajuda a gente a tentar fazer terapias, né, que vão estimular melhor o entendimento da fala em ambientes com muito barulho e melhorar a qualidade de vida dos pacientes que têm implante coclear bilateral. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada, viu, gente? Esse aqui é o meu e-mail. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Alice, obrigada, né? Esse estudo dela, o que nós estamos conversando hoje durante todo o dia. O paciente implantado, que já está bom, ele não quer mais só escutar, ele quer escutar na situação do ruído. Então, foi muito legal essa pesquisa, os dados que você fez a qualificação, né? Foi. Então, a gente pôde ter acesso a um pouquinho, né, a esses dados que foram encontrados e que os pacientes estão buscando isso. E para a gente rever essas situações da terapia, em que momento a gente já vai começar situações de ruído, se a gente vai esperar um pouquinho mais, quais são outras situações desafiadoras que a gente vai conseguir dar para o nosso paciente. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a doutora Alice? Não? Então, a gente vai dar continuidade. Ah, tudo bem. A gente vai mudar um pouquinho o cronograma. Nós iríamos passar mais uma pesquisa, né, sobre o implante coclear em pacientes, mas a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos então, Torres.